Santa Teresa. Naquela época, Santa Teresa era distrito de Bento Gonçalves, que hoje é município. O meu pai se chamava Ângelo Dalmas e minha mãe é Maria Elisa Deolindo da Silva. Morei em Santa Teresa pouco tempo, mas creio eu mais ou menos um ano. Depois o meu pai saiu e foi morar em Mussum. Foi trabalhar em Mussum na barca do Murige. E nós fomos morar, segundo a minha irmã, que é mais velha, ela me contou que eu tinha um aninho, a gente foi morar no lado esquerdo do rio Taquari, ali em Mussum. Ele trabalhou por uns 2 anos. Ali no centro, quase no centro, porque o meu avô morava na linha Quinta, em Cotiporã. O Arcângelo Dalmas morava na linha Quinta. E o meu pai alugou uma casa mais próxima ali do centro de Cotiporã. Então, quando eu saí de Cotiporã para Evangelista, eu tinha 3 aninhos. E ficamos lá há pouco tempo, creio eu que 2 anos. Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no frigorífico de Serafina. Nós saímos lá de Evangelista lá por mais ou menos 38, 39 por aí. Em Serafina nós moramos lá uns 5 anos. Aí o meu pai resolveu, através de quem, não sei, ele ficou sabendo de trabalhos aqui no Curtume. Então a gente se mudou para cá. Eu estudei em Serafina, mas eu estudei numa escola rural. Eu morava perto do frigorífico, mas eu vim aqui no Gramadinho estudar. E tinha uma escolinha, e a professora era a mãe do Jolie Marubim, a dona Esterina. Ela era professora. Era uma escola praticamente rural, ela era fora de Serafina. E eu estudei ali até o 3º ano, naquela vez, até o 3º ano. Aí eu saí de lá e fui para o grupo escolar lá no centro de Serafina, que grupo escolar parece que é Carneiro de Campos, se eu não me engano. É. E nesse tempo aí, o meu pai arrumou para vir trabalhar aqui no Curtume, em Guaporé. Eu tinha um rapaz que passava em frente à nossa casa, que nós morávamos lá próximo da casa do Carlos Tramione. Aí falava sempre com ele, ele passou e me disse: "Tu não quer ir trabalhar na fábrica de calçado lá no Curtume?" Eu disse: "Claro, eu quero." Aí falei com o pai e a mãe, eles permitiram. Imagina, naquela época o estudo não era valorizado como hoje, era mais valorizado o trabalho, né? Então eu fui trabalhar com 11 anos. Nós éramos chamados de secretários e tinha o instrutor. Esse instrutor, o secretário, nós meninos sentávamos no lado e o instrutor ia trabalhando e nós ficávamos olhando. E com o passar do tempo, o serviço mais fácil que tinha no calçado, então o instrutor passava para nós fazermos, né? Até que ia fazendo o fácil, um pouco mais difícil, até chegar, vamos dizer, à formatura. Nós trabalhávamos e ainda brincávamos. Eu lembro que ali, perto onde nós morávamos, tinha um campo que seria o lugar de uma praça, que não virou nem campo nem praça. Mas nós chamávamos de campinho. Então, no verão, por exemplo, nós ficávamos brincando ali com os amigos, os vizinhos, amigos, que além de outros que trabalhavam, colegas lá, tinha outros vizinhos ali. Nós ficávamos até as 9 da noite ali brincando de esconde, disso, daquilo, nós inventava brincadeira. Era algo muito importante.
até mais importante que o estudo. Parece que naquela época quem trabalhava ganhava seu dinheiro, aí depois podia arrumar uma namorada, casar e formar uma família. Não havia necessidade de estudar. Uma que a faculdade era quase só Porto Alegre, né? Naquela época, se o Curtume fechasse naquela época, o Aporé parava. Porque naquela época tinha mais ou menos de 400, 500 funcionários e pais de famílias. Então, inclusive aquele local ali, que o bairro Nossa Senhora de Saúde, chamavam de O Borgo. Aquele bairro ali foi criado por causa que o Curtume começou ali. A Sociedade 1º de Maio, inclusive, alugou uma casa, um casarão de madeira que tinha em frente ao Curtume ali. Aí, lá por 41, me parece que foi, que fundaram a Sociedade 1º de Maio. Era então só para os sócios aí que trabalhavam no Curtume. Também tinha uma fábrica de móveis lá próximo do Curtume, que era do Armando Comparim, uma fábrica de móveis que ainda naquela época era movimentado as máquinas através da água, né? Tinha um canal com um açude aqui em cima e um canal que levava e girava aquela roda como se fosse um moinho, né? E movimentava as máquinas. Acontece que lá no Curtume trabalhava o Hermenegildo Coste, o Aquiles de Rossi e o Guilherme de Rossi. E eles foram convidados pelo Léo Raffani para formar uma fábrica de calçado, né, também. E pegaram outros dois sócios, que eram o Vídio Vicari e o Júlio Pivato, que era um senhor que tinha prática em calçado, que era lá de Veranópolis. Aí eles começaram a trabalhar, mas naquela época vendia muito chinelo, principalmente chinelo colonial. Aí eles, os próprios sócios, é que estavam trabalhando e não davam conta. Aí, como eles estavam lá e nos conheciam, eles começaram a chamar, buscar o fulano, o Bertrano, o Ciclano, foram indo, né? Foram chamando, de um por um. Foram subindo todos esses meninos que aprenderam lá, vieram quase todos aqui para a fábrica do H. Coste. Que H. Coste vem de Hermenegildo Coste, que o Hermenegildo era o mais prático e ele ficou o chefe da seção. Em 1963, a fábrica H. Coste Companhia Limitada fechou. E aí os Termione vieram me procurar, porque eles precisavam de gente para trabalhar no novo local da fábrica, naquele prédio novo aí na frente da calçada, que é a última construção que eles fizeram. Aí montaram ali a fábrica de calçado. Só que eu voltei a trabalhar lá, eu fui trabalhar num balancim. Como nós tínhamos um conjunto musical, hoje chamam de banda, era um conjunto musical. Nós começamos a ganhar um bom dinheiro, porque naquela época dava dinheiro tocar em baile, né? A gente começou a fazer uma poupança, nós começamos a tirar um pouquinho cada um, uma reservazinha cada um, fizemos uma poupança e colocamos no banco. Aí surgiu a ideia de nós montarmos uma sapataria. E como começar? Porque os recursos financeiros eram escassos, né? Então nós pensamos o seguinte, vamos começar a consertar. Com o dinheiro que nós tínhamos, nós compramos as máquinas e eu sozinho comecei a fazer conserto. Só que naquela época o conserto de calçado dava muito dinheiro. Não existia tênis, esses calçados de hoje que é descartável. Eram calçados caríssimos, né? Calçado social, então a gente ganhava um bom dinheiro. E aí foi crescendo. E começamos a comprar, começou a passar viajante ali, a gente começou a comprar
uma dúzia, 2 dúzias de calçado, assim, a preços módicos, né, preços baratos, para o pessoal dos bairros. E a gente começou a vender, começamos a comprar, e enchemos aquela sala, fizemos uma loja, se transformou numa loja. E eu, além de consertar, eu fazia calçados também, que eu já tinha aprendido no H. Coste. A filha do Hermenegildo, ela viu numa revista uma sandália, e na loja, aqui em Guaporé, que tinha acho que 1 ou 2 lojas, uma eu me lembro que era o René Miller, que tinha loja de calçado, ela não encontrou e queria aquele tipo de sandália que estava na revista. Aí ela levou para o pai dela fazer. Pai, tu não me faz essa sandália para mim? Ele não se animou. Aí ele me procurou e disse, olha aqui, tu não seria capaz de fazer essa sandália para minha filha? Eu disse, sim, faço. Aí fui para casa, fiz os moldes em papel, olhei bem como é que era, fiz a sandália. Foi um sucesso, a menina ficou feliz da vida. A Sapataria União éramos eu, o Benito Martinelli, o Nairo Genari, o Pedro Severo e o Antoninho Ferreira, que era o grupo da banda, do conjunto musical. A Sapataria União durou 5 anos só. Aí o sócio foi embora e a gente nós começamos a notar dificuldade, né, financeira, o problema foi mudando tudo, já não se ganhava mais como antes, né. Eu comprei, fechamos ali e eu fiquei trabalhando na parte dos fundos. Aí eu resolvi, o Léo precisava daquela sala, que ele ia fazer uma sociedade para fazer correias para fábricas de tecidos. E aí eu procurei e encontrei uma sala ali no Hotel Central, onde é o Fênix hoje. E se mudamos para lá e fiquei trabalhando com ele ali. Em 1976, já era quase 30 anos, era praticamente 30 anos que eu trabalhava, eu me aposentei. E eu trabalhei com mais ou menos, acho que mais uns 3, 4 anos. Lá por 81, eu resolvi parar. Aí eu ofereci para ele. Eu disse, tu quer comprar a sapataria? Eu vou parar, eu já estou aposentado. Ele disse, mas eu vou pagar com o quê? Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, nós fizemos um levantamento e eu te dou tudo a preço de custo que eu paguei. E tu vai trabalhar e tu vai me dar aquilo que tu quer por mês. E naquela época tinha bastante serviço. Lá em questão de 6, 7 meses ele me pagou tudo. São muitas as lembranças, inclusive hoje eu ainda teria vontade de descer a pé até o Carreiro para tomar banho. Porque no Carreiro, desde de meninote ali, quando nós trabalhávamos aqui no Coste, eu fui ali com 16 anos, nós íamos muito com a turma que nós trabalhávamos ali, colega, nós íamos muito no Carreiro. A gente ia ao cinema junto, ia matinê junto, fazia quase tudo junto. Inclusive tinha uma senhora, uma tal de Isaura, ela tinha um caico lá, eu era conhecida, ela era amiga de meus pais. Eu ia lá pedir o caico emprestado e nós andávamos aquele poço ali na hidráulica, ali, se atirando do caico para d'água. Passava o tempo todo ali, naquela área ali. Então, uma lembrança muito bonita. Eu nadava, a gente pescava, dormindo ao relento de noite, eu via os macacos, bichos, aves noturnas, eu não sei nem o que era. Então tudo isso veio a recordação, vem até hoje a recordação disso, que era uma coisa, para mim, uma coisa espetacular. Justamente essa música que me veio foi por causa dessas lembranças. Eu disse, por que eu não faço alguma coisa? Aí tentei e saiu 2 músicas sobre o Carreiro. Uma que é Um Sonho de Rio e a outra que é Rio Carreiro.
A história da música comigo começou, eu tinha uns 12 anos, e o meu irmão tinha um violão, ele gostava de tocar, ele sabia alguma coisa, e eu via ele tocando. Só que ele não queria que eu pegasse o instrumento dele. E quando ele trabalhava na Chevrolet aí, eu pegava o violão e eu tinha um método, comprei um método Paraguaçu, me lembro o nome, método prático, né? Aí comecei a aprender os acordes. Só mais tarde, como eu já falei antes, em 1952, eu e o Benito fomos estudar música, violão clássico, lá no segundo Tirapelli, que ficava em frente a onde nós trabalhávamos aí na Sapataria União. Aí, só que era difícil, porque nós mandamos buscar métodos clássicos, né? O violão clássico, eu nem sabia o que era isso. E o professor era exigente, nós íamos uma vez por semana. Ele passava a lição de uma página do método. E na semana seguinte, ele fazia uma prova. E nós tínhamos que passar nessa prova, porque senão ia atrasar tudo, tínhamos que repetir. E nós tínhamos que pagar, né? E custava caro, né? Eu ficava com o violão a tarde inteira, em cima daquelas lições, para quando chegar na próxima semana dar a lição pronta. Então ele passava para a próxima lição. Nós fomos, olha, estudamos, olha, não fomos muito. Nós não conhecíamos música, então tivemos dificuldade no começo. Eu tinha até vontade, eu estava com vontade de desistir, porque eu não entendia a matemática musical. E foi levando à frente, tanto é verdade que eu nunca mais larguei daquela. O Benito largou a música, preferiu o prático. E eu não. Eu fui buscar livros, eu conversei com pessoas, eu observava tudo. E fui aprendendo, então tocando, eu gostava muito de tocar o violão clássico, que o clássico é tocar melodia, acompanhar e fazer o baixo, né? Às vezes eu me pergunto como é que eu cheguei até aqui. Aí eu penso o seguinte, eu fui uma pessoa muito curiosa. Eu ia buscar muito, tudo que me causava curiosidade eu ia buscar. Se era uma leitura, um assunto, eu ia buscar tudo. Se eu via tu pronunciar uma palavra e eu não sabia o que era, eu pegava o dicionário, eu ia lá buscar aquela palavra. Então praticamente eu tive uma escola por mim mesmo. Eu pedi livro emprestado e cheguei a copiar o livro com as instruções, como era compor, como que ficava melhor compor, qual era as tríades, isso é os acordes, como, o retardo das notas para criar uma melodia mais bela, mais gostosa. O professor, ele era regente de uma banda, inclusive ele se apresentou foi até para a Argentina. Ele conhecia todo tipo de instrumento de sopro, as escalas, ele conhecia gaita, ele conhecia violino. Ele não sabia pegar um violão e tocar uma música clássica,
mas ele sabia ensinar a divisão, o tempo das notas, todo o valor, os compassos, tudo. Então a gente ia aprendendo, ele com a batuta lá, marcando o tempo. Que foi o Benito que me convidou, porque o Benito, o Nairo e o Pedro tocavam nos bailes aí na colônia, festinha. Aí eles resolveram fazer o conjunto. Aí em 1957, ele me convidou para... Eu disse, mas eu vou tocar o quê? Tu toca violão, eu vou tocar o quê? Aí surgiu a ideia seguinte, ele disse, olha, o Thales Filipão, ele tem um violino, ele foi estudar violino, mas ele não toca mais, ele está tocando gaita, ele quer vender o violino. Eu fui lá no Thales Filipão, pedi quanto ele queria do violino, se eu estou vendendo, quanto tu quer? R$2,50, R$2, vamos supor. Naquela época era cruzeiro. Comprei o violino, eu ia para casa, como eu já conhecia a teoria musical, eu aprendi a escala do violino, estudei, comprei música em Porto Alegre, mandava buscar pela Leala ali, pelo cobrador ali, ele pegava as músicas, tango, bolero, valsa, todas aquelas conhecidas naquela época. Eu comecei a estudar, aprendi umas 10, 15 músicas assim, e aí nos bailes, de vez em quando era para tocar um tango, então eu pegava o violino e tocava tango. E aprendi a tocar cavaquinho também. Aí tinha o cavaquinho elétrico. Então quando era para tocar samba, naquela época tocava baião também, essas músicas mais alegres assim, tocava o cavaquinho. Quando era valsa, bolero, um tango, tocava violino. Olha, nós tocávamos aqui no 15 de novembro, na antiga 15 de novembro, aqui perto do posto do Barão. O primeiro baile foi ali, em 1957. O primeiro baile que nós conseguimos tocar foi ali. Nós tocamos muito aqui na Colomba, no Salão de Baile, na Sétima, Serafina, Antagorda, Arvorezinha, tudo aqui em redor. Fagundes, Varela, Vista Alegre do Prata, São Valentim, Dois da Jara, tudo aqui em redor, porque o nosso conjunto era popular. Nós tocávamos tudo quanto é gênero de música, para qualquer gosto. Chegava lá, toca um samba, samba, toca um bolero, bolero. Não é que nem hoje que a banda tem as suas músicas e vão lá, apresentam aquilo ali, não aceita o pedido porque eles não sabem, só se é naquele gênero. Para nós aqui, em 1960, aí nós modificamos o conjunto. Inclusive foi aí que entrou o Antoninho Ferreira tocando baixo. A gente pegou, comprou guitarra, compramos 2 guitarras, então eu, como era solista, eu sabia fazer solo das músicas, tirava as melodias e eu era solista. Depois tinha o Nairo com a gaita, que também era solista. E o Benito era o ritmo. E o Antoninho Ferreira tocava baixo e cantava muito bem. O Antoninho Ferreira cantava muito bem. Para chegar em Bentinho, foi logo depois que a gente aprendeu. Nós já tocávamos violão e ensaiávamos lá em casa sertanejo. Fomos aprender o violão clássico, nós já tocávamos, sabíamos fazer acorde, ritmo. Nós gostávamos muito de Tonico Tinoco, e recebemos uma proposta do diretor da rádio Aurora, já era Sulina, Rádio Aurora já era. Foi em 1953. Aí perguntou para nós se nós quiséssemos fazer um programa na rádio, nós concordamos. Então fechamos o seguinte, ficou o horário de sábado de tarde, das 6h30 às 7h, nós fazíamos meia hora de programa sertanejo. E eles nos pagavam no fim do mês. Nós recebíamos para fazer esse programa. E hoje eu até gozo, porque eu digo, hoje se a gente fosse cantar, já tirava o pedra atrás, porque naquela época não tinha nada. Era cinema e rádio, cinema muito pobre, né? Então me lembro muito bem que as moças nós não éramos casados ainda, né? As moças aí do interior, principalmente da colônia, mandavam pedir fotografia para dar dupla, né?
E nós fomos ali no Marqueto, no estúdio Marqueto, tiramos uma fotografia, que aquela foto ela está no livro do Giovanni Girelli, o livro de Guaporé. Aquela foto está lá, uma bonita foto. Só que nós nunca mandamos para ninguém, ficamos nós com a foto. Porque aí a gente, por outros motivos, a gente parou de tocar. Eu era Caxangá e o Bentinho era o Benito. Bentinho porque ele veio de Bento. E Caxangá, na hora que chegamos lá no primeiro programa, tinha um tal de Joãozinho lá. Tem que botar o nome da dupla. Tu é Bentinho, porque tu veio de Bento. E tu vai ficar Caxangá. Não sabia nem o que era esse Caxangá. Já fui olhar no dicionário, tem vários significados de Caxangá. Inclusive tem uma música, os escravos de Jó jogavam o Caxangá, então era um jogo, né? Mas tem outras versões também. Aí o Roberto Bergamini chegou em Guaporé, e ele era organista, ele conhecia muito bem. Aí ficou ele o organista. E depois que saiu aquele padre, veio outros padres, porque naquela época no seminário eles estudavam música. Então os padres, eu conhecia o padre Laurindo Timano, era um tenor, era uma pessoa que cantava muito bem. Ele foi nosso regente por vários anos. Então, quando ia embora aquele padre, vinha um outro, todos eles tinham conhecimento de música. Então, de 1950, nós permanecemos com esse coral Santa Cecília até 1963. Mas teve época muito interessante e importante para o Guaporé e para, inclusive ali para o ambiente religioso, porque eu me lembro que teve o padre Avelino Garbim, foi muito corajoso. Ele pegou Aleluia de Handel, que é 4 vozes, e convidou a banda Santa Cecília, que tinha em Guaporé uma banda Santa Cecília, que tocava os Pissuti também. O Thales Filipão tocava, e o Juvenal, o Gaston Pissuti, eram vários ali. Os Tesser, tinha 2 Tesser, o Pimênio Pessini tocava, era a banda Santa Cecília. Aí ele uniu e nós cantamos numa Páscoa Aleluia de Handel. O que eu aprendi lá deles, o que eles me ensinavam, o que eles passavam das músicas, a maneira que eles explicavam, as expressões que tinha que ter, eu aprendi quase tudo com eles. Festival de música no Scalabrini, eu acho que foram uns 10 anos no Scalabrini. Eu inclusive tinha muitas alunas que estudavam no Scalabrini, paravam lá em casa, e elas faziam as letras e eu musicava. Vinha outros também aí de fora. Às vezes eu concorria ali no Scalabrini, as músicas ganhavam ali, depois tinha o festival municipal aqui no clube ou no cinema. Às vezes tinha lá 5 ou 6 músicas, todas minhas, mas ninguém sabia que era minha, né? Eu escrevia e ficava como fosse daquela pessoa. Estudava no Scalabrini a Iracema das Koski. E o Scalabrini, ele promoveu um concurso de poesias. E a Iracema das Koski ganhou com essa letra que está hoje do hino do Guaporé. Só que tinha 2 palavras a mais que mandaram tirar, que era o autódromo e o Cristo Redentor. Porque uma professora, quando a gente estava reunido com o professor de música, de português, tudo, ela disse o seguinte: tu tira essas 2 palavras, porque futuramente pode não existir mais. Então fica estranho, né? Isso foi lá em 1973. E ela namorava o Serginho Brum. O Serginho Brum, ele tocava no Dimensão 70, mas ele tocava de ouvido, ele não conhecia música. Aí ele se apertou, quando ela falou, me entregou para musicar, ele me procurou. Ele disse, me encontrou, ele disse, Romano, surgiu assim, assim, assim. Tu não quer me ajudar a fazer a música? Eu disse, tu me dá a letra que eu levo para casa e eu vou ver o que eu posso fazer. Aí eu levei a letra para casa, peguei o violão
E comecei a cantarolar. E saiu o que está hoje no aconchego dessa, saiu esse motivo ali. Aí eu disse, eu gostei, eu vou botar isso aqui, amanhã eu mostro para ele, porque nós tínhamos combinado de se encontrar lá no colégio no dia seguinte às 9 horas. Aí eu mostrei para ele, cantei para ele, disse, bah, cara, tá bom. Aí faltava a segunda parte, que tinha um pouquinho diferente. Aí ele me sugeriu que tá, aqui vamos fazer assim. Tá, fizemos assim. Aí chegamos a um acordo e mostramos lá, ficou decidido, então, o hino do Guaporé. O aconchego destas terras entre rios e serras eu nasci. Hoje vejo tua grandeza refletindo a natureza que Deus criou para ti. E o teu nome crescendo, o povo lutando e querendo dar-te brilho e unido no mesmo estandarte. Quero feliz expressar-te o orgulho de ser teu filho. Guaporé, meu pedaço de Brasil, minha linda e formosa cidade. O povo te quer, te ama e te chama, capital da hospitalidade. Guaporé, meu pedaço de Brasil, minha linda e formosa cidade. O povo te quer, te ama e te chama, capital da hospitalidade. Veio lá em casa 4 jovens, o Rogério Pinto, o Gilberto Dalmas, a Belonia Zelame, Suelena Sartori. Vieram à minha procura me perguntando o que eu achava de formar um coral. E eu até fui meio negativo na hora, porque eu não acreditava muito em coral em Guaporé, porque eu já tinha experiência. Pelo seguinte, que tu começa com jovens, e depois esses jovens ficam uns anos, depois vão fazer faculdade, outros começam a namorar a casa, é sempre uma troca. Então eu disse o seguinte, não, mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar. Eu vou dar uma empurrada, depois vocês vão. E depois eu disse, eu largo e fico, eles vão à frente, eu vou dar uma saída. Só que aí a gente se encontrou no porão lá da Casa Canônica e foi formado comunicação no dia 22 de abril de 1983. Só que eu comecei, como eu tinha prática, eu comecei a ensinar as músicas, o pessoal começou a gostar e aí a gente começou a fazer apresentações. E foi para frente, que eu acabei ficando lá mais de 15 anos na regência. E a comunicação para mim foi uma experiência assim muito gratificante, porque não foi só a gente se encontrar para cantar e se exibir para cá e para lá, mas foi um momento, por exemplo, que a gente quase que era uma família, né? Tinha os probleminhas, tudo bem, como qualquer família tem, mas foi bonito porque foi criado, para mim foi como uma família. Apesar de a gente ter se apresentado em lugares importantes, como na Natal Luz, na Festa da Uva em Caxias, Nova Prata, mas o que me ficou mais gravado foi isso. Chamamos ao palco o Romualdo Dalmar para, juntamente com Gilberto e Rogério, nos brindarem com a performance Violão a 6 mãos.
Bom, para mim ali foi uma nova experiência. Eu gostei muito, só que eu quero ressaltar o seguinte: as músicas que foram feitas foram muito bem feitas. As letras, por exemplo, as poesias muito bem feitas, que era o Gilberto Dalmas que fazia, muito bonita. Tanto é verdade que a gente participava dos encontros regionais e sempre classificava. E ia para o estadual. Foram, não sei se 4 anos, 5 anos seguintes, e foram músicas belíssimas. Inclusive eu lembro o gaiteiro que nos acompanhava, que era o Ernesto Guide, emocionado. Ele nunca tinha gravado. Uma vez nós se classificamos lá em Santa Rosa, e ele emocionado, na hora de fazer a gravação, ele não conseguia tocar. E era o estúdio do Luiz Carlos Borges, né? Eu me lembro também que ele disse: vai ali, vai tocar, vai numa sala, vai tocar, deixa de ser bobos. Ele: eu não estou gravando, vai lá, acalma esses nervos, aí tu volta. E ele voltou depois, foi bem, tocava muito bem, porque nós ensaiávamos bastante, eram 2 músicas, mas às vezes ia 3 meses ensaiando. Sonha João, sofre João, mas não desiste de lutar por este chão. Sonha João, sofre João, sustenta com bravura a tua tradição. Sonha João, sofre João, mas não desiste de lutar por este chão. Mesmo em flor de canção, e de um dia todos se lembrarão. Então a gente levou adiante esse grupo, 4, 5 anos, foi chamado o Grupo Guri. Eu tenho mais de 100 músicas. Eu escrevi música para violão clássico, escrevi música para canto, eu escrevi música para teclado. Quando era muita coisa, eu tinha teclado, cavaquinho, violão, eu comecei a idade vem vindo, a gente vai desistindo. Aí eu disse: vou deixar de tocar teclado, eu vou ficar só com o violão. Aí, mas antes de vender o teclado, eu disse: eu vou gravar. Gravei umas 30 músicas, mas assim uma gravação simples, né? Eu pegava o teclado, tem inclusive alguns beliscão, né? Alguns errinhos assim. Eu tinha um gravador, botava o gravador em cima da mesa e pegava a música do começo ao fim, eu não parava. Porque se separasse não dava para continuar, porque o gravador é um gravador comum. Mas eu tenho umas 30 músicas gravadas como recordação no teclado. Olha, a música, eu vou dizer, não envolve nada. Uma música, ela surge, de repente tu tá ali parado, ao menos comigo é assim, e acontece, devia um tema. Eu me lembro que, por exemplo, essa música do Carreiro, Rio Carreiro, uma coisa que interessante, eu estava na igreja tocando órgão, e essa melodia
eu toquei ela de improviso. O sol que aquece essas matas, sua luz traz alegria no olhar. Descendo pelos vales e cascadas, o carneiro é meu rio, meu sonhar. A luz da manhã radiante desperta a beleza sem par aos olhos de quem passa distante, a certeza da emoção e o vibrar. Carreiro, teu destino é o mar, tuas águas matam a sede do povo, essa alegria e prazer para o pescador. Eu toquei ela de improviso no órgão da igreja. E depois eu peguei e levei para casa esse tema musical e comecei a botar, pensei, disse que tal botar sobre o Carreiro, isso aqui. E aí saiu a música Rio Carreiro. CD instrumental que foi o violão clássico, que foi o Giovanni que gravou. O Giovanni também gosta muito de violão e de tocar músicas clássicas, né? E eu comecei a ensinar para ele. E ele começou a tocar e começou a gravar. Depois ele me mostrava para escutar. Eu achei uma maravilha. Eu disse, por que tu não vai gravando? Diz ele, então tu vai me dando música. Aí eu dei o livro para ele, que eu tenho as músicas escritas, ele foi escolhendo aquelas que ele achou melhor, mais fácil, né? Ele pegou, gravou todas as músicas ele sozinho, porque eu já não tinha mais condições técnicas, né? Os dedos não funcionavam mais, então foi ele que fez para mim. E o DVD, o CD e o DVD, que é Recordações de Amigo, surgiu de uma maneira assim até muito bacana. Porque nós estávamos reunidos na casa do pai dele e era o Dia dos Pais. E ele pegou o violão, ele começou a tocar Delicado, o Baião Delicado de Valdir Azevedo. E ele tocava, e quando chegou numa parte que tem um breque, e tem uma passagem muito difícil de cavaquinho. É uma escala muito difícil, ele não sabia fazer direito. Aí eu disse, Giovanni, essa parte ali, eu tenho a música escrita, e amanhã de manhã eu vou lá embaixo, eu vou buscar. Amanhã de manhã não, agora eu vou lá buscar, eu vou te dar as notas, nota por nota, o que tu tem que fazer. Aí eu dei as notas por nota para ele, em 5 minutos ele pegou. Aí fomos gravar, gravamos aquela música ali, vamos gravar outra. Aí qual? Aí fomos escolhendo, fomos indo, gravamos umas 5 ou 6.
Aí surgiu a ideia, disse, por que a gente não convida outras pessoas? Por exemplo, tem o Jarbas, que toca gaitinha de boca. Tem o Taufer lá, o Ricardo, que ele canta, ele toca viola, inclusive. Tem o Gilberto, que canta, toca. Quem sabe a gente convida outras pessoas. Eu descobri um cantor, o Zé Rocha. Eu não sabia, eu vi ele cantando. Parece que é o Nelson Gonçalves. Tu vai ver, eu vou trazer ele aqui. Tem uma viola que retiro da parede, onde a noitinha para pontear. Tem uma gaiola, meu canário, uma rede, sempre esticadinha pra meu bem sonhar. Quando a lua vem surgindo por lugar, ilumina meu pedaço de torrão, meu ranchinho ali no seio da mar. Não precisa nem que acenda o lampião, sinfonia do riacho e a cascata, minha viola completa orquestração. E assim foi indo. Foi um dia outro, foi até o fim. Gravamos, acho que foi 24, 23 músicas. Para mim foi a maior satisfação, porque eu sempre tinha vontade de gravar minhas músicas. Só que as gravações eram muito caras, eram caríssimas. Tinha que sair daqui para gravar. Então, como ele montou um estúdio, facilitou. Então, para mim foi a maior das alegrias, porque assim eu vi minhas músicas gravadas, eu posso escutá-las até hoje. Às vezes eu caminho na praia, pelo centro, fico pensando, eu estou morando numa outra cidade. Porque eu cheguei aqui em 1943, era uma cidade pequenininha, uma cidade pequena, com casas tudo de madeira. E as coisas foram se transformando, foram havendo construções, foram desmanchando aquelas casas antigas, foram construindo. Enfim, para mim, foi uma transformação tão, eu vou dizer até, usar a palavra violenta, porque até me parece que eu não gostaria que fosse tão rápido assim essa mudança, que eu tenho a impressão que eu mudei de lugar. E não que o lugar mudou de característica física. A cidade de Guaporé é boa de viver, tudo bem,
Mas naquela época era muito melhor de viver, porque a diversão era melhor. Por exemplo, a gente ia em baile e ia com família. Hoje não dá mais para ir, a mãe não pode sair com a filha no baile porque a filha não vai. Então está tudo tão diferente. É claro que a gente tem que assimilar essas coisas também. Mas falando na cidade, está totalmente diferente para mim. Eu parece que estou morando em outro lugar. Ah, isso aí me dói. Porque tem pessoas, que eu já falei com pessoas que não gostam. Querem o moderno, querem ver edifício. E eu não sou de ver edifício. Inclusive eu tenho pavor de edifício. Para mim, eu gostava mais de que se tivesse conseguido reconstruir, reformar. Eu estou vendo agora, até eu estou querendo tirar uma fotografia da casa da Cília Lunardi, que eu já tirei fotografia e agora eu vi que ela está reformada, está toda diferente, inclusive por fora, a cor, tudo. Disse, agora eu quero ir lá tirar fotografia, porque aquela casa foi feita em 1933. Eu de manhã faço minha caminhada até a praça. Se tem que comprar alguma coisa eu compro. Se tem que conversar com algum amigo aí no centro eu converso. De vez em quando a gente se combina, se encontra ali, fica umas horas, depois venho para casa. Se tiver alguma coisa que fazer em casa eu faço. E de tarde subo no centro, a gente se encontra com os amigos lá que são mais ou menos sempre os mesmos, que a gente tem uma amizade muito bonita. Você vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água, enfim, o dia passa assim, né? Talvez até me arrependo de não ter feito melhor do que eu fiz, talvez só por isso aí, que eu sempre busquei fazer as coisas dentro daquilo que eu achava que era justo e certo, né? Com as pessoas, comigo mesmo, com tudo. Voltaria, mas não nascendo hoje, nascendo em 1932. Por fim, eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as pessoas que assistem esse vídeo. Eu quero deixar escrito o seguinte: vou falar sobre a minha pessoa e perguntar aos que fizeram, que estão fazendo esse trabalho, se vão continuar ou não. Então eu quero dizer o seguinte: eu fui uma pessoa sempre ligada no presente, mas também ligada ao passado. Gostava muito de saber dos acontecimentos na nossa cidade. Por vezes, conversando com pessoas de bem mais idades do que eu, fazia perguntas relacionadas ao passado para saber como foi. Pois o que estamos fazendo agora, essa reportagem no caso, naturalmente será passado no futuro. Então, quem sabe, servirá para os jovens de hoje. Inclusive o trabalho que vocês estão fazendo, que é o contar ou mostrar o que se passou, é o momento de parabenizá-los pela dedicação em resgatar a história de Guaporé. Então a minha sugestão é para que não desanimem, porque o que vocês estão fazendo é uma obra histórica que merece todo o louvor. Desejo que continue fazendo esse trabalho, que não pare, porque é algo muito importante. Ó.